Olá, vamos continuar a nossa disciplina de estratégias político-didática e pedagógica para a educação de jovens e adultos. Na aula passada, nós iniciamos o estudo de algumas estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas na educação de jovens e adultos com o intuito de tornar nossas aulas mais interessantes. E esse é o nosso objetivo para que o nosso aluno da educação de jovens e adultos se sinta incluído naquele ambiente escolar e que haja um maior envolvimento desses alunos com o aprendizado a qual ele está sendo iniciado. E na aula de hoje, a nossa quarta unidade, nós vamos estudar uma outra estratégia que está sendo discutida, debatida, que é a pesquisa como um princípio educativo para a educação de jovens e adultos. Na aula de hoje, nós vamos ver a pesquisa como um método de ensino, né, para a educação de jovens e adultos e também como uma estratégia pedagógica, seguindo o princípio da motivação, do envolvimento do aluno na educação de jovens e adultos. Quando nós falamos em pesquisa, nós temos que distinguir qual o seu papel, qual a importância da pesquisa na formação e na educação no cotidiano escolar, como é que eu posso utilizar essa ferramenta que chama pesquisa para a educação e também identificar o papel da pesquisa como uma estratégia que pode ser utilizada como uma forma alternativa de aprendizagem para a educação de jovens e adultos. E aí nós iniciamos com a seguinte pergunta: o que é pesquisa? Como nós poderemos utilizar essa estratégia dentro das nossas salas? A pesquisa é um conjunto de ações e atividades que são utilizadas para investigar, para conhecer um novo assunto que às vezes já é do cotidiano, mas ainda o aluno não se apriorou do que está sendo estudado ali. Então, a pesquisa, ela ajuda a conhecer novos horizontes, a sair do cotidiano escolar e, principalmente, aproveitando as experiências vividas que aquele aluno já possui. Então, a pesquisa, ela tem vários tipos de pesquisa. Nós temos a pesquisa científica, nós temos a pesquisa qualitativa, quantitativa, são diversas formas em que a investigação ela é utilizada como uma forma de conhecimento, de adquirir novos conhecimentos. E a pesquisa na educação de jovens e adultos não é uma novidade. Ela já é uma pesquisa que vem sendo realizada desde o século passado, mais ou menos na década de 20, iniciada pelos estudos do então filósofo e educador John Dewey, nos Estados Unidos, em que ele iniciou as suas pesquisas, né, o seu estudo de como que a pesquisa pode influenciar no aprendizagem dos alunos, usando crianças e jovens, né? E hoje a pesquisa, com base nesses estudos, está sendo muito debatida nas conferências, nos encontros de educação de jovens e adultos, como uma metodologia que traz justamente esse caráter motivacional e um envolvimento do aluno, ou seja, o aluno vai se sentir parte daquela aula, vai se sentir parte do conhecimento e ele vai buscar novos horizontes, vão usar outras fontes de pesquisa para que ele possa, então, começar a compreender toda a sua realidade. Então, a pesquisa, ela pode ser adotada como uma estratégia didática, né, motivacional, né, porque o aluno, ele deixa aquela aula parada e começa a ter uma aula dinâmica, com o envolvimento de todos, né, principalmente o envolvimento do aluno, mas também do professor, nesse processo de ensino-aprendizagem. E somente quando o aluno começa a formular as suas hipóteses, que é muito importante numa pesquisa, né, ele vai formular quais seriam as possíveis causas, as possíveis soluções para um problema, então começa-se a observar, a experimentar e aí ele consegue se permitir diversas respostas para aqueles problemas
né, que vão respondendo quais são as suas principais dúvidas sobre aquele assunto e começa a entender, então, as suas relações enquanto um ser vivo e no meio em que vive. Então, hoje a gente tem uma prática muito conhecida, que foi muito bem divulgada na mídia, que hoje o mundo ele não é movido pelas respostas, e sim pelas perguntas. E esse é o papel da pesquisa para a EJA, né? Através das suas perguntas, das suas dúvidas, dos seus questionamentos, os alunos começam a pesquisar, a interagir, buscar os conhecimentos e, de uma forma bem natural, ele começa a adquirir esses conhecimentos, esses novos conhecimentos, aproveitando a sua experiência e, principalmente, qual é o objetivo da pesquisa? É resolver um problema real, um problema que seja de interesse da comunidade em que ele precisa realmente resolver aquela situação. Então a pesquisa hoje é muito bem vista, né, como uma estratégia didática, porque o aluno começa a se envolver com com o seu meio em que vive. Então aqui, para exemplificar, o que nós temos, né? Nós temos a realidade dos alunos, né, seus diversos problemas, seja ele de caráter social, econômico, ambiental, não importa. Nós temos no meio ali diversos assuntos que envolvem diversas áreas do conhecimento e aquela realidade ali ele irá problematizar, ou seja, quais são os problemas sociais, ambientais, econômicos e naquele ambiente, um ambiente escolar, no bairro onde eles moram, quais seriam os problemas? Então essa problematização vai levar ele ao quê? A essa investigação que nós chamamos de pesquisa. Então ele vai, além de buscar, né, quais são as causas, ele também vai começar a ver quais são as possíveis soluções. Então essas soluções é o que nós chamamos de hipótese da pesquisa, que são vertentes em que ele abrirá o seu conhecimento. Será que o problema hoje da energia, a crise energética que o país está é o quê? É através de novas pesquisas, de novos meios de conseguir a energia. Então, esses problemas vão levar ele a pesquisar. O interessante da pesquisa é que faz com que ele comece a ver tudo o que ele aprendeu na teoria, em sala de aula, nos livros, seja lá onde ele buscou essa fonte, ele vai relacionar com o quê? Com a prática. Então ele começa a ver que aquilo que ele está estudando em sala de aula tem muito a ver com o seu cotidiano escolar. Então ele começa a fazer essa relação teoria-prática. É uma forma muito estimulante, porque o aluno começa a fazer parte daquela aula, ele se sente corresponsável, o trabalho que eles estão se envolvendo poderão servir de formas de ajudar a comunidade em que vive. Então é muito estimulante e, além de tudo, a pesquisa ela não se faz inteiramente num só tema, num só conteúdo. Então ele permite a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. Então um conjunto de temas e assuntos que permeiam por diversas disciplinas podem ser utilizadas para que a pesquisa seja realizada e ele vai começar a fazer essa relação de que tudo que a gente tem, seja lá na matemática, na física, na química, na biologia, ele pode ser utilizado no seu cotidiano escolar. Então ele começa a fazer a relação de tudo que a gente tem naqueles parâmetros curriculares, faz parte do nosso cotidiano. Continuando aqui a nossa conversa sobre a pesquisa, então a pesquisa pode ser uma estratégia para combater a evasão, né? A gente viu na outra aula que aulas desestimulantes fazem com que o aluno se sinta desmotivado e comece a faltar até um ponto que ele chega a deixar a escola. Então torna-se um mecanismo para ensinar conteúdos, né, de forma mais atraente, né, que é isso que o aluno busca hoje em sala de aula, independente da sua faixa etária e principalmente para os alunos que são jovens e adultos, né? Ele começa a respeitar o conhecimento prévio, porque o professor, né, vai valorizar um pouco das suas experiências vividas por aqueles jovens e adultos e vai utilizar também nessa pesquisa, né? E a pesquisa, ela faz com que o professor comece a perceber que o seu aluno é um sujeito ativo e reflexivo, ou seja,
que aquele aluno ele tem muito a contribuir, ele tem muito a colaborar. Quais são os nossos problemas, os nossos desafios para fazer com que a pesquisa hoje seja utilizada? É a própria formação docente, né? As nossas universidades não preparam os nossos docentes para serem pesquisadores, então a gente precisa começar a preparar. E pesquisa não precisa ser com todo aquele rigor, né, científico, aí seria uma pesquisa científica. A pesquisa que nós vamos utilizar para os jovens e adultos são pesquisas simples, em que realmente o objetivo daquela pesquisa é fazer com que ele entenda aquele conhecimento teórico, né, e ele comece a experimentar na prática e ver que aquilo tem sentido para a vida dele, que aquilo vai fazer uma melhoria para a sua vida, ou a vida da escola, ou até da sociedade em que ele vive, né? Então esse é o objetivo da nossa aula. Nós sugerimos a vocês que leiam o texto A Importância da Pesquisa como um Princípio Educativo, né? Na atuação pedagógica de professores da educação infantil e ensino fundamental, de Regiane Miller e Neuzia Aparecida Berbel. E aí vocês podem me perguntar, mas Fabiola, por que educação infantil e ensino fundamental? Nós temos ainda uma série de dificuldade de encontrar textos adaptados à educação de jovens e adultos, mas o objetivo desse texto não está relacionado a como a pesquisa foi utilizada para o ensinamento, e sim o princípio do uso da pesquisa como uma proposta pedagógica, os benefícios que esse tipo de aula, esse tipo de atividade causa no ensino-aprendizagem dos alunos. Então, a abordagem, né, do texto não diretamente ligada à educação infantil e juvenil, que foi o alvo da pesquisa, mas apenas como uma forma de vocês entenderem e compreender a importância do processo da pesquisa para o conhecimento dentro da sala de aula, tá? E peço que vocês façam a reflexão de que forma que a pesquisa contribui no processo de ensino-aprendizagem como uma prática pedagógica. Será que realmente essa é uma proposta que tanto está se discutindo, é uma proposta viável? Né? Nossas escolas estão preparadas para esse tipo de atividade? Nós, professores, estamos adaptados, estamos dispostos a conhecer essa nova metodologia e aplicar na nossa sala de aula? Então, é esse tipo de reflexão. Espero que vocês aprofundem esse conhecimento e, quem sabe, utilizem essa forma essa prática pedagógica na sala de aula de educação de jovens e adultos. E na próxima aula também nós vamos ver um assunto muito interessante para a educação de jovens e adultos, que é o uso da leitura e quais as literaturas que são utilizadas apropriadas para a educação de jovens e adultos. Por hoje a gente fica por aqui e até a próxima aula.